Tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein. Sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Então hoje, dando sequência ao capítulo 7, Esboço Geológico da Terra, a gente vai para o período terciário. Parágrafo 33. Com o período terciário, começa para a Terra uma nova ordem de coisas. O estado de sua superfície muda completamente do aspecto. As condições de vitalidade são profundamente modificadas e se aproximam do estado atual. Os primeiros tempos desse período são assinalados por uma parada na produção vegetal e animal. Tudo leva às marcas de uma destruição quase geral dos seres vivos. E então aparecem sucessivamente novas espécies cuja organização mais perfeita está adaptada à natureza do meio em que foram chamadas a viver. 34. Durante os períodos precedentes, a crosta sólida do globo, em razão de sua pouca espessura, apresentava, como se disse, uma resistência bastante fraca à ação do fogo interior, e esse envoltório facilmente dilacerável permitia às matérias em fusão se derramarem livremente na superfície do solo. Não foi mais o mesmo quando adquiriu uma certa espessura. As matérias abrasadas, comprimidas por toda a parte, como a água em ebulição num vaso fechado, acabaram por produzir uma espécie de explosão. A massa granítica, violentamente quebrada em uma multidão de pontos, foi sulcada por quebraduras como um vaso rachado. No percurso dessas rachaduras, a crosta sólida, erguida e aprumada, formou os picos, as cadeias de montanhas e suas ramificações. Certas partes do envoltório, não dilaceradas, foram simplesmente elevadas, ao passo que sobre outros pontos produziram-se os abatimentos e as escavações. A superfície do solo tornou-se então muito desigual. As águas que até este momento cobriam-no de maneira quase uniforme sobre grande parte da sua extensão, foram recalcar nas partes mais baixas, deixando no seco vasto continentes os cimos de montanhas isoladas que formaram as ilhas. Tal foi grande o fenômeno que se cumpriu no período terciário e que transformou o aspecto do globo. Não se produziu nem instantânea, nem simultaneamente sobre todos os pontos, mas sucessivamente e em épocas mais ou menos afastadas. Então, nesse parágrafo aqui, está colocando em evidência o que, por exemplo, eles não estão citando, que é justamente a deriva dos continentes. A deriva dos continentes é que vai fazer com que o oceano passe a ocupar certas regiões, alguns mares acabam se tornando parte desse oceano, outras partes o oceano recua, formando mares. Você tem a elevação, né, das cordilheiras por conta do encontro das placas tectônicas, né? Então ocorre a subdução de uma das partes e a elevação da outra, né? E aí essa elevação forma as cordilheiras. Então, o deslocar da Índia formando a cordilheira do Himalaia, o deslocar da América do Sul toda, né, das Américas, né, para o oeste, contra a placa pacífica, foi levantando as cordilheiras dos Andes e as rochosas lá no hemisfério norte. Então, o enrugamento ali por onde está o mar Mediterrâneo, formando ali os Alpes e os Pirineus, né? Então, a gente tem essas elevações que decorrem do movimento das placas tectônicas.
35. Uma das primeiras consequências desse soerguimento foi, como se disse, a inclinação das camadas de sedimento primitivamente horizontais e que ficaram nesta última posição por toda a parte onde o solo não se transtornou. Foi, pois, sobre os flancos e na vizinhança das montanhas que essas inclinações foram mais pronunciadas. 36. Nas regiões onde as camadas de sedimento conservaram a sua horizontalidade, para atingir as da primeira formação, é necessário atravessar todas as outras, com frequência, até uma profundidade considerável, ao cabo da qual se encontra inevitavelmente a rocha granítica. Mas, quando essas camadas se ergueram em montanhas, foram levadas acima de seu nível normal, e por vezes a uma grande altura, de tal sorte que, fazendo-se um corte vertical no flanco da montanha, elas se mostram à luz com toda a sua espessura e superpostas como as fiadas de um edifício. Assim é que se encontram em grandes elevações bancos de conchas primitivamente formados no fundo dos mares. Está perfeitamente reconhecido hoje que, em nenhuma época, o mar pôde alcançar uma altitude tal, porque todas as águas que existem sobre a terra não bastariam mesmo quando fossem 100 vezes mais. Seria necessário, pois, supor que a quantidade de água diminuiu e então perguntar-se-ia em que se tornou a porção desaparecida. Os soerguimentos, que são hoje um fato incontestável, explicam de maneira tão lógica quanto rigorosa os depósitos marinhos que se encontram sobre certas montanhas. Então é o caso, né, do lago do Titicaca, que ele provavelmente tem uma formação dessa forma, né, com a elevação da Cordilheira dos Andes, parte dessa água ficou represada, formando aquele lago lá em cima. E a presença, então, de tantas e tantas conchas que existiam no fundo do oceano estão lá em cima das montanhas, né? 37. Nos lugares onde o soerguimento da rocha primitiva produziu uma fratura completa do solo, seja por sua rapidez, seja pela forma, a altura e o volume dessa massa erguida, o granito se mostrou a nu como um dente que fura a gengiva. As camadas que o cobriram, erguidas, partidas, retificadas, foram postas a descoberto. Foi assim que os terrenos pertencentes às formações mais antigas e que se encontravam em sua posição primitiva numa grande profundidade, formam hoje o solo de certas regiões. Então, tudo isso aqui, né? Explicando o que eu falei agora. 38. A massa granítica deslocada pelo efeito dos soerguimentos deixou em alguns lugares fissuras por onde se escapa o fogo interior e escorrem as matérias em fusão. Esses são os vulcões. Os vulcões são como chaminés dessa imensa fornalha. Ou melhor ainda, são válvulas de segurança, as quais, dando uma saída ao excesso de matérias ígneas, preservam de comoções muito mais terríveis, de onde se pode dizer que o número de vulcões em atividade é uma causa de segurança para o conjunto de superfície do solo. Pode-se fazer ideia da intensidade desse fogo pensando quantos vulcões se abrem no próprio seio do mar, e que a massa de água que os recobre e penetra não basta para extingui-los. 39. Os soerguimentos operados na massa sólida necessariamente deslocaram as águas, que recuaram para as partes ocas, tornadas mais profundas pelos levantamentos dos terrenos emersos e pelos desmoronamentos. Mas esses mesmos baixios
soerguidos por sua vez, ora em um lugar, ora em outro, expulsaram as águas que refluíram a Lhures, e assim por diante, até que estas pudessem tomar uma posição mais estável. Os deslocamentos sucessivos dessa massa líquida forçosamente cavaram e acidentaram a superfície do solo. As águas, em se escoando, arrastaram uma parte dos terrenos de formações anteriores, postas a descoberto pelos soerguimentos. Desnudaram certas montanhas que delas estavam recobertas e deram à luz sua base granítica ou calcária. Vales profundos foram cavados e outros cobertos. Há, pois, montanhas diretamente formadas pela ação do fogo central. São principalmente as montanhas graníticas. Outras são devidas à ação das águas que, arrastando as terras móveis e matérias solúveis, cavaram vales ao redor de uma base resistente, calcária ou outra qualquer. As matérias arrastadas pela corrente das águas formaram as camadas do período terciário, que se distinguem facilmente das precedentes, mesmo pela sua composição, que é quase a mesma, do que pela sua disposição. As camadas do período primário, de transição e secundário, formadas sobre uma superfície pouco acidentada, são quase uniformes por toda a Terra. As do período terciário, ao contrário, formadas sobre uma base muito desigual e pelo arrastamento das águas, têm um caráter local. Por toda parte, cavando a uma certa profundidade, encontram-se todas as camadas anteriores na ordem de sua formação, ao passo que não se encontra por toda parte o terreno terciário, nem todas as camadas deste. Parágrafo 40. Durante os transtornos do solo que ocorreram no início deste período, concebe-se que a vida orgânica sofreu um tempo de parada, o que se reconhece na inspeção dos terrenos privados de fósseis. Mas, desde que veio um estado mais calmo, os vegetais e os animais reapareceram, tendo mudado as condições de vitalidade. A atmosfera mais depurada, viu-se formação de novas espécies de uma organização mais perfeita. As plantas são o aspecto da sua estrutura, pouco diferem das dos nossos dias. 41. Durante os dois períodos precedentes, os terrenos não cobertos pelas águas ofereciam pouca extensão e ainda eram pantanosos e frequentemente submersos. Por isso, não havia senão animais aquáticos ou anfíbios. O período terciário, que viu a formação de vastos continentes, caracteriza-se pela aparição dos animais terrestres. Do mesmo modo que o período de transição viu nascer uma vegetação colossal, o período secundário, com répteis monstruosos, este vê o aparecimento de mamíferos gigantescos, tais como o elefante, o rinoceronte, o hipopótamo, o paleotério, o megatério, o dinotério, o mastodonte, o mamute, etc. Essas duas últimas variedades de elefantes tinham de 5 a 6 metros de altura, e as suas presas até 4 metros de comprimento. Viu nascer igualmente as aves, assim como a maioria das espécies que vivem ainda em nossos dias. Algumas das espécies dessa época sobreviveram aos cataclismos posteriores. Outras, que são designadas pela qualificação genérica de animais antediluvianos, desapareceram completamente, ou bem foram substituídas por espécies análogas, de formas menos pesadas e menos maciças, das quais os primeiros tipos foram como os esboços, tais como são os Felis speleoe, animal carnívoro do tamanho do touro, tendo as características anatômicas do tigre e do leão. Os cervos megaceron, variedade de cervo, cujos chifres de 3 metros de comprimento eram espaçados de 3 a 4 metros em sua extremidade. Bom, aqui a gente tem o período terciário sendo descrito
como aqui já o final da era Mesozoica, né? Você tem o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Porque aqui ele já está falando da extinção dos dinossauros. Então, todos os dinossauros, nesta colocação, estariam pertencendo aqui ainda ao período secundário. Nesse período terciário, teria havido já a extinção dos dinossauros e a expansão daqueles seres que conseguiram se manter vivos, que eram os mamíferos e as aves, que são descendentes dos dinossauros, né? E aqui, então, ele cita toda a exuberância, né, do reino mamífero. E é mais ou menos por aqui que vai aparecer os cetáceos, tá? Que seriam animais do tipo um tipo de canídeos que foram para os oceanos e se adaptaram, a princípio formando os dipinídeos, né, que são as focas, leões marinhos e tal, e outros adentrando, né, formando golfinhos, baleias, orcas, né, as orcas são golfinhos, baleias, tá, um cetáceo de uma forma geral. Então, esse aqui é o período descrito aqui nesse terciário. Aqui ele colocou que elefante, mastodontes, né, mamutes e mastodontes, de 5 a 6 metros de altura. O mastodonte não era tão gigantesco, né? Ele era o tamanho do nosso elefante, talvez menor. Mas o mamute sim era enorme, né? Gigantesco. Bom, então, aqui a nossa descrição do período terciário. Portanto, aqui o começo aí da época dos mamíferos. O próximo assunto vai ser o período diluviano. Isso aqui, obviamente, essas descrições já não são mais usadas, né? Porque dilúvio, né? Não tem como se querer usar isso mais como um período real, né? Então aqui a gente vai ver já no próximo vídeo o período diluviano e o pós-diluviano, fechando então o esboço geológico da Terra, tá bom? Então a gente volta no próximo vídeo para terminar esse capítulo, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria